Hoje vamos continuar a refletir sobre como é que Jesus nos ensina a orar, dando atenção a uma oração bastante conhecida de todos nós. Ao percorrermos as páginas dos Evangelhos, nós vamos assistindo a uma série de milagres operados por Jesus que provocam espanto e maravilhamento não só nas populações que testemunhavam esses sinais, como também nos seus próprios discípulos. Estes discípulos nunca perguntaram a Jesus, ao seu mestre, como é que fazes isto ou aquilo? Ou, nunca lhe pediram para ele lhes ensinar a acalmar tempestades, que tanto jeito lhes daria para as suas pescarias. Ou nunca lhe pediram para que ele lhes revelasse como transformar água em vinho, ou como andar sobre as águas do mar. No entanto, quando Jesus acabou de orar num certo lugar, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E estes homens que acompanhavam Jesus e aprendiam com ele, perceberam na perfeição a importância e o lugar que a oração tinham no ministério público do seu mestre e a influência que os momentos que ele separou para estar em intimidade com o Pai tinham no poder que ele manifestava, que era evidente no seu ensino e nas suas decisões e também nos sinais e maravilhas que Jesus operava. Os discípulos precisavam de aprender um padrão, um modelo para as suas orações, e não uma oração em particular que pudesse ser repetida vezes sem conta para ser mais eficaz nos seus resultados e mais merecedora de uma resposta. Jesus, percebendo isso mesmo, tratou de lhes mostrar esse padrão. E então em Lucas 11:2, Jesus diz-lhes: quando orardes, dizei, seguindo aquilo que nós conhecemos como a oração que Jesus nos ensinou a orar e a dizer, o Pai Nosso, precisamente. Porém, nestes versículos, a palavra nosso não está presente, pois a oração começa apenas com Pai. Ora, essa mesma oração tem uma correspondência em Mateus 6:9, onde está escrito: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. O advérbio assim indicia que Jesus não quis ensinar aos seus homens uma oração para ser recitada tal e qual e repetida em determinados momentos, com regularidade, como é nosso hábito. Mas sim, esse tal modelo de oração, aquilo que uma oração perfeita deve conter. E esta oração que se inicia aqui sim com Pai Nosso, é tão perfeita que nós adotámo-la em tudo o que é liturgia, encontro, reunião, sem tirar nem pôr qualquer palavra. Mesmo sabendo que a sua intenção é ensinar-nos mais como orar e menos o que orar. Detenhamos então nesta oração do Pai Nosso, registada em Mateus 6:9-13. Ao dizer Pai Nosso, Jesus mostra-nos aquilo que afirmamos no primeiro episódio desta série sobre a oração, de que a oração deverá ser uma conversa pessoal com Deus, tendo o crente o privilégio de tratar Deus como Pai. No fundo, o crente, ao expressar a sua fé na morte expiatória de Cristo, essa fé que salva, e ao submeter-se ao senhorio de Cristo, passa a ser adotado por Deus na sua família. Passa a ser seu filho, um filho que o trata por pai. Mais ainda, ao acrescentarmos a palavra nosso, estamos a procurar aproximar-nos de Deus não como um indivíduo isolado, mas como um membro da sua família, um membro do corpo de Cristo. Por isso, não dizemos Pai meu ou meu Pai, mas sim Pai Nosso. O facto de ser um Pai que está nos céus exprime uma distância infinita que parece contradizer a proximidade que referi antes. Essa separação serve, contudo, para nos lembrar daquilo que somos, quem nós somos e a quem nos estamos a dirigir. Somos seres impuros, de natureza pecaminosa, que se dirigem a alguém que é puro, que é santo, que é perfeito. É a finitude humana perante a infinitude divina. É a terra enquanto separada dos céus. E é por isso que o nome de Deus deve ser santificado. Reparem que este é o primeiro pedido que é feito nesta oração. Santificado seja o teu nome. É impossível retirar a Deus qualquer porção de santidade, mas teremos de cuidar que não maltratemos o seu nome, que merece todo o respeito e reverência. Todo cristão deve empenhar-se em fazer com que Deus seja sempre tratado com respeito, que seja honrado, que seja exaltado e santificado. E que seja colocado acima de qualquer outro nome, seja este de um ser humano, de um objeto ou de uma organização.
O segundo pedido contido nesta oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Esta é uma referência ao governo de Deus e ao senhorio de Cristo. Jesus veio anunciar a boa nova deste reino e explicou este reino através de parábolas e de sinais. No fundo, Jesus veio mostrar-nos a necessidade de tornar visível aquilo que é invisível. E tal só é possível se esse reino celestial, onde Deus tem o seu trono, onde Cristo é Rei, se manifestar na terra vindo. E assim, vindo o reino de Deus à terra, Cristo torna-se também Rei na terra, o Rei dos Reis, a quem os homens devem mostrar lealdade e obediência. E assim sendo, a vontade de Deus será feita assim na terra como no céu. Por isso, ao preferirmos seja feita a tua vontade, estamos a orar para que o povo de Deus satisfaça a vontade de Deus revelada na sua palavra, através da obediência. Não podemos orar para que a vontade de Deus seja feita e não lhe obedecermos. Jesus, que foi obediente até à morte, mostrou-nos isso mesmo quando estava no jardim do Getsemane e orou assim: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mais à frente: Pai meu, se este cálice não passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Até aqui nós expressamos nesta oração o desejo de que o nome de Deus seja honrado, que o seu reino ganhe visibilidade e que a sua vontade prevaleça. O que é que Jesus pretende dizer que façamos? Ele quer que sejamos obedientes ao Pai para que estes três desejos possam ser correspondidos. E sabem porquê? Porque só assim farão sentido os pedidos que o povo de Deus faz nas frases seguintes. E só assim o povo poderá obter uma resposta de Deus relativamente a esses pedidos. Torna-se assim a oração de um justo, porque, como diz Tiago 5,16, porque a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Vem então a segunda parte desta oração, que são as súplicas, as petições, em que Jesus começa por fazer referência ao pão. Um pão nosso, mais uma vez, a importância do plural, da oração feita em nome da comunidade que é o corpo de Cristo, que é a Igreja. Esse pão diário que representa, afinal, toda a provisão de Deus. Deste modo, nós manifestamos a nossa dependência de Deus, pois tudo o que temos e tudo o que recebemos com regularidade, diariamente, vem de Deus. E se o nosso Pai, que está nos céus, nos favorece com esse pão diário, não é porque o mereçamos, mas sim pela sua graça. E se é essa graça que nos salva, limpando o nosso registro de dívida com o sangue de Cristo, então também devemos estender essa graça aos outros, aos nossos devedores, perdoando-lhes a dívida. Nós não podemos ser como o credor incompassivo daquela parábola de Jesus, que não foi capaz de perdoar uma pequena dívida ao devedor que lhe suplicava apenas que lhe concedesse mais tempo para a pagar, depois de ter visto perdoada pelo seu Senhor uma dívida enorme, impossível de ser paga no tempo de vida de um humano. Esta parábola encontra-se em Mateus 18, 23 a 35. Por isso, ao confessarmos a Deus as nossas ofensas, pedindo que Ele nos perdoe as nossas dívidas, não podemos deixar de perdoar aqueles que nos pedem perdão. E não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. É assim que refletimos para os outros a graça que recebemos de Deus. Essa graça que envolve necessariamente o perdão. Não nos esqueçamos que, enquanto crentes, nós somos pecadores perdoados. Por isso, nós devemos orar continuamente pelo perdão dos nossos pecados, confessando humildemente a nossa culpa. E esta humildade traduz-se em 2 níveis, que é admitirmos a nossa culpa e aceitarmos o perdão que vem de Deus. A terceira e última petição do Pai Nosso é uma espécie de 2 em 1. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Parecem 2 petições diferentes, mas são 2 formas de dizer a mesma coisa. Tiago diz-nos na sua epístola que Deus a ninguém tenta. Deus testa-nos, coloca a nossa fé à prova, para que ela saia reforçada,
para que possamos crescer na fé e na santidade, mas nunca para o mal, pois o mal não vem de Deus. Segundo Jesus, ao pedirmos ao Pai que nos livre do mal, estamos a pedir-lhe que nos proteja do maligno, do inimigo que deseja destruir a obra de Cristo no mundo, começando por nós. Numa outra oração que Jesus dirigiu ao Pai, o que é que ele pediu para os seus discípulos? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Deste modo, o que estamos a exprimir nesta frase dupla é a nossa súplica pela presença redentora de Deus, que nos guarda das investidas do inimigo. E para tal é preciso vigiar e orar, como nos pediu Jesus em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Finalmente, esta oração, conhecida pelas duas primeiras palavras, Pai Nosso, é encerrada como a contracapa de um livro, exprimindo, em jeito de despedida, a ideia inicial da exaltação da majestade, do poder e da glória daquele com quem acabamos de conversar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.